Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a suposta participação da CIA na guerra na Ucrânia, uma participação que, de acordo com algumas fontes, está sendo fundamental para os ataques de precisão contra alvos russos importantes, como oficiais e depósitos de munições. A bota Thunderbell agrega todos os pilares de um calçado premium. Além do conforto, a sua palmilha antiperfurante feita de Kevlar garante a segurança na pisada em qualquer terreno. O seu forro Smart Tech Air garante a ventilação e transpiração interna. Visitem o site pelo link na descrição e aproveitem o cupom exclusivo de desconto. Como referia em outros vídeos aqui no canal, uma guerra é travada a vários níveis. Um soldado combatendo no campo de batalha é apenas o elemento mais visível de uma guerra, com muitos outros elementos igualmente importantes fazendo a sua parte nos bastidores, como por exemplo a propaganda e a guerra de informação, a cibersegurança, tanto a defensiva para impedir o adversário de ter acesso a informações críticas, como a ofensiva para roubar ou destruir informações importantes do adversário. E também as operações de inteligência, o nome dado a tudo o que se relaciona com a espionagem. Através desse tipo de operação, um exército pode descobrir a dimensão, a disposição e os planos do adversário, podendo também descobrir onde estão os alvos importantes que valem a pena serem atacados. Em uma guerra como a que a Rússia iniciou na Ucrânia, na qual um grande e poderoso exército ataca um oponente militarmente muito mais fraco, as operações de inteligência são cruciais para o lado mais fraco tentar equilibrar um pouco a balança. O grande problema no caso da Ucrânia é que a sua estrutura para a coleta de dados de inteligência é muito limitada, com as principais estruturas, como grandes antenas de rádio e centros para análise de dados, tendo sido já destruídos em ataques russos com mísseis. Sem esse tipo de capacidade, a situação da Ucrânia, que já é muito difícil, fica ainda mais crítica. É o equivalente a um combate de boxe entre um peso pesado e um peso pena. Com o peso pena, além de enfrentar a desvantagem da dimensão e da força, tendo que lutar de olhos vendados e ouvidos tapados. E de acordo com algumas fontes, que como habitual podem consultar aqui na descrição, foi para tentar minimizar esse problema que a CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, entrou em cena na Ucrânia. Como podem bem imaginar, não há detalhes claros e inequívocos sobre a atuação da CIA na Ucrânia. Mas daquilo que essas fontes alegam, o trabalho da agência se concentra principalmente na obtenção de informações sobre a localização de alvos importantes, como depósitos de munições, centros logísticos e também a localização de oficiais russos de alta patente. Para a obtenção dessas informações, a agência está empregando meios que a Ucrânia não tem, com destaque para drones de grandes dimensões, como o gigantesco RQ-4 Global Hawk, um drone feito especificamente para a missão de captação de dados de inteligência, como emissões de rádio, sinais de celular e a localização de emissões de radar. Em fevereiro de 2022, poucos dias antes da invasão russa, o Global Hawk foi visto muitas vezes sobrevoando o espaço aéreo ucraniano. E mesmo depois do início da invasão, o drone continua sendo visto na área, sobrevoando o espaço aéreo da OTAN e águas internacionais do Mar Negro. É capaz de permanecer em voo por mais de 30 horas, voando a até 18 mil metros e a uma velocidade de cruzeiro de 570 km por hora, o que significa que tem uma autonomia de impressionantes 20 mil quilômetros. Os equipamentos que transporta são obviamente segredo de Estado, mas a Northrop Grumman, a fabricante do drone, refere que se trata de antenas e sensores capazes de escutar todo o tipo de comunicação eletrônica em um raio de até 300 km à sua volta. Além dos drones, também são vistos aviões tripulados dos Estados Unidos na região, como o E-8C, a aeronave de vigilância mais avançada do mundo, equipada com 2 dezenas de sistemas para captação de sinais de rádio e de celular, além do radar AN/APY-7, capaz de detectar alvos aéreos e terrestres em um raio de até 250 km.
E finalmente há os satélites espiões, com os Estados Unidos operando a maior frota de satélites desse tipo no mundo. Dos mais de 1.100 satélites em órbita neste momento, aproximadamente 300 são militares, com a metade pertencendo aos Estados Unidos. Grande parte desses satélites dedicam-se à obtenção de imagens nos mais variados espectros, com essas imagens sendo importantes para se determinar a localização de alvos como depósitos de munições e centros de distribuição logística. De acordo com essas fontes, essas informações estão sendo coletadas pelos Estados Unidos, compiladas e entregues para a Ucrânia, com os ucranianos usando-as para orientar os seus ataques, algo que ficou bem evidente nos últimos dias, com pelo menos 6 grandes depósitos russos de munições tendo sido destruídos, a maioria deles localizados entre os 50 e os 70 quilômetros da linha da frente. Isso parece indicar que os ucranianos estão empregando o HIMARS, um lançador múltiplo de foguetes de elevada precisão e alcance. Toda essa participação de agências norte-americanas de inteligência evidencia que os Estados Unidos encaram a guerra na Ucrânia como uma guerra por procuração contra a Rússia. Desde o início da invasão russa, os Estados Unidos já entregaram para a Ucrânia o equivalente a quase 30 bilhões de dólares em armas e suprimentos, o equivalente a metade de todo o orçamento militar da Rússia. E se essas fontes estiverem mesmo corretas e as agências de inteligência norte-americana estiverem trabalhando a esse nível com os ucranianos, provará definitivamente que a Rússia, ao invadir a Ucrânia, iniciou uma guerra de grandes dimensões, envolvendo indiretamente muitos outros países, inclusive os Estados Unidos. A conjugação de dados de inteligência captados por meios avançados como satélites, drones e aviões espiões, com meios ofensivos de última geração, como é o caso do HIMARS, não é o suficiente para mudar a balança da guerra que, neste momento, está pendendo claramente a favor do lado russo, mas está dando aos ucranianos a oportunidade para afetar o esforço de guerra russo através da destruição de alvos muito importantes na retaguarda. We'll go post and then 251. Hello. The Roser.